quando a senhora faz a defesa da sua candidatura, a senhora fala por um PT livre, democrático e de esquerda. Eu queria que a senhora explicasse o peso desses adjetivos para a sua candidatura, para o Partido dos Trabalhadores, o que isso significa na prática. Olha, quando a gente afirma um PT livre, democrático e de esquerda, nós estamos afirmando que, inclusive, o PT, a partir dos princípios da sua fundação, a gente quer reivindicar um PT criado como esse instrumento vivo, esse instrumento que é completamente conectado com as lutas sociais, esse instrumento que os setores, né, assim como na fundação, as mulheres, né, acreditaram na fundação do PT e que eles eram um importante instrumento, as juventudes, setores da igreja, né, os intelectuais, então diversos setores da sociedade apostaram na construção desse instrumento. Então quando a gente reivindica um PT livre, democrático e de esquerda, é reivindicar inclusive o PT que foi pensado e foi criado lá atrás e que segue sendo esse instrumento vivo, né? A gente sabe, assim, a gente tem falado bastante sobre o número de filiações recentes do PT, né, que foram feitas mais de 15 mil filiações, um processo de filiação em massa. E a nossa candidatura também questiona esse processo de filiação, que muitas vezes é conduzidos aí por agentes externos ao partido, para disputar as posições do partido, mas não necessariamente para fortalecer o partido como esse instrumento. Ou assim, a gente quer que tenha um partido grande, a gente defende um PT grande, mas um PT totalmente conectado com suas bandeiras históricas, totalmente conectado com o feminismo, totalmente conectado com a defesa do meio ambiente. Então, assim, ao entrar no partido, é importante que as pessoas saibam quais são as bandeiras que esse partido defende. Então, nós acreditamos que, assim, não é nenhum problema o PT, em momentos, inclusive agora, né, que está alinhado os 3 governos, que as pessoas queiram, procure o PT como opção. Todos os coletivos, os grupos e as tendências fazem campanhas de filiação e nós queremos, inclusive, isso. Um PT vivo, né, que as pessoas olhem e se filiem. Mas a gente também questiona esse processo porque muitas vezes enfraquece o partido, né? O partido, a gente precisa de um PT forte para enfrentar os desafios que estão postos. 2026 será um grande desafio, não é menor, não é porque a extrema-direita ainda não conseguiu se organizar melhor, que será um desafio menor, vide, né, Estados Unidos, Trump, né? Então a gente entende que esse instrumento ele precisa estar fortalecido para poder enfrentar esses desafios.